Olá! O Poder Executivo editou uma medida provisória para a renegociação de dívidas dos clubes e modernização do futebol. O texto permite o pagamento das dívidas em 120 ou 240 meses, desde que os clubes paguem em dia seus impostos e dívidas trabalhistas e previdenciárias e estabeleçam um programa de redução de déficits, que deve eliminar a diferença entre renda e gasto até 2021. O clube que não cumprir as regras vai perder o direito de refinanciamento de suas dívidas e ainda poderá ser rebaixado de divisão. Para discutir esta nova oportunidade para os clubes brasileiros, o Brasil em Debate da Rádio e TV Câmara recebe os deputados Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, e Evandro Roman, do PSD do Paraná. Deputados, essa nova proposta, o Congresso já estava discutindo há 4 anos uma lei para tentar tirar os clubes brasileiros desse buraco, a maioria está atolado em dívidas. Essa proposta resolve o problema dos clubes, deputado Afonso? Em primeiro lugar, uma satisfação estarmos aqui com o Evandro, com todos vocês, através deste programa, e dizer que esse é um debate que nós vemos fazendo já de longa data. Na verdade, nós tínhamos uma proposta para o esporte brasileiro. O Proforte, ele visava atender o futebol, os clubes, mas também as demais modalidades esportivas, incluindo entidades desportivas, e que têm essa atividade. Mas, devido às questões de governo, nós caminhamos agora para uma medida provisória. Então, na verdade, nós estamos especificando mais e trabalhando a questão do futebol. E lembrando que nós tínhamos como proposta aprovar antes da Copa do Mundo. Porque o problema do endividamento dos clubes de futebol, falando mais especificamente, ele vem de longa data. Mas nós precisamos criar uma reestruturação do esporte e uma reestruturação do futebol. E um dos pilares é a dívida dos clubes. O outro, na minha ótica, é a formação, que nós temos que formar atletas, é um item importante. E o outro é a organização, que é o calendário, Enfim, então tudo isso vem a gestão do futebol como um todo. Mas um dos itens críticos é exatamente o endividamento que ele vem contemplado, na essência, nessa medida provisória. Deputado Roman, o senhor que é da área esportiva como árbitro, mas não faz parte dessa vida dos clubes, como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, os clubes, o senhor acredita que essa medida de refinanciamento pode tirar os clubes do buraco? Ou existe um problema de gestão, existe uma forma de pensar o futebol que não está adequada? Eu diria que, primeiramente, o problema está na questão de você pensar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje, por mais que ele é tratado financeiramente como profissional, mas ele vive ainda de um grande amadorismo, de uma ação, e isso eu falo, mesmo não estando lá diretamente ligado. Por quê? Porque se você coloca ali um dirigente de um clube, e esse dirigente ele passa por algum tempo desenvolvendo um trabalho, e quando ele sai, ele não responde pelas ações do qual ele deixou, que ele gerou, muitas vezes se beneficiando de uma visibilidade que essa parte dentro do futebol lhe deu, isso gera um ônus muito grande para o clube que ele abandonou. E nós temos agora, no Campeonato 2014, vários clubes do futebol brasileiro, da divisão da Série A, como é chamado, dentro do futebol, que simplesmente estiveram em alguns momentos, pegaram os clubes, abandonaram os clubes, alguns inclusive em divisões inferiores, e simplesmente não respondem a nada. E essa medida provisória vem com a proposta de que isso ocorra. Então, a partir do momento em que você realmente tenha esta responsabilidade total, solidária, enfim, não só pelos seus atos, mas também pelos atos das pessoas que estão contigo, isso vai mudar. Porque há um grande amadorismo. Eu entro, estou lá, faço o meu trabalho, contrato os jogadores do jeito que eu quero, faço as ações, saio e deixo os clubes, deixo o clube numa situação ruim. Então, se essa medida provisória, ou então o projeto de lei que estava sendo apresentado pelo deputado Otávio Leite, que é a grande essência disso daqui, que isso aqui iniciou dentro do parlamento, eu não estando aqui, mas foi dentro do parlamento, diga-se assim, dentro de um respeito ao parlamento, isso surgir para que possa realmente desenvolver um trabalho ótimo. Tá? Agora, isto não pode ser uma carta de crédito novamente na mão dos clubes, para que lá na frente, daqui a 5, 10 anos, nós estejamos aqui renovando
esse pedido junto ao governo para que venha a recalcular as dívidas já existentes e as novas dívidas. Pois é, deputado Afonso Ram, uma das exigências dessa MP é que os clubes limitem os seus gastos com o futebol a 70% da receita. Como é que a gente vê as contratações milionárias e depois os clubes falam, eu não consigo pagar a folha, atrasando os salários. Quer dizer, qualquer um de nós recebe um salário e gasta dentro dele, a não ser que a gente esteja completamente doido. Os clubes não têm essa limitação, né? Eles não são administrados de forma a ter. O senhor acha que isso pode se efetivar, esse limite? Não, existe uma necessidade de qualificar a gestão, né? Isso está especificado, e inclusive isso está na discussão que fizemos anteriormente, onde há que fazer um planejamento. Primeiro, você levanta todas as dívidas que tem um clube. É como uma empresa que entra em dificuldade, ou uma família que vai rever seu orçamento, né? Qual é a minha capacidade de receitas? Qual é as minhas dívidas? Né? Quantifica essas dívidas. O governo está propondo exatamente um parcelamento, conforme a situação, 10 anos, podendo chegar a 20 anos, 240 meses. 3 anos ainda, né, que é um período de carência, de ajuste, e também partindo de percentual da capacidade de receita, mas a partir de um plano estratégico de receitas e de compromissos, que se refere aí em torno de 2, 4 ou 6% da receita, né? Você divide a projeção de receita que você tem no ano e estabelece, conforme o grau de endividamento, menor, médio e maior, 2, 4 e 8%, né? No máximo daquela receita, vai ser convertido em pagamento na forma da dívida. E aí que precisa ou 10 anos ou 20 anos. Ele é inteligente sobre esse aspecto, é importante, cria compromisso, estabelece responsabilidade dos dirigentes que vão ter que apresentar esse planejamento, vai ter que ter uma auditoria de acompanhamento, inclusive o projeto propõe um órgão fiscalizador dentro do Ministério do Esporte específico para fazer o acompanhamento dos clubes. Nós debatemos muito com os clubes, né? Agora nós temos que ver se o que contemplou a medida provisória está de acordo, está bem redondo do ponto de vista do que nós entendemos que é importante. Então, o clube vai levantar suas dívidas, vai ter alguns descontos, né, em termos proporcionais de multa, juro menor também, desconto. Tudo isso vai ser dentro de todas essas linhas que foram identificadas, né? Previdência social, fundo de garantia, débitos trabalhistas, tudo entra dentro, né, desse grau de endividamento e se faz um parcelamento. O clube assume compromisso, certo? Agora ele vai ter que fazer daí os pagamentos de forma planejada, sob pena de comprometimento, inclusive está previsto lá ser suspenso do campeonato, cair de categoria, numa categoria A para B, tem algumas previsões em relação, que são penas, né, penalidades. Então eu vejo que sobre esse aspecto, ele tem que ser bem equilibrado, né? Quem vai fazer uma adesão, o clube vai estudar, vai fazer um estudo e não vai poder, e aí vem a responsabilidade dos dirigentes, que foi colocada pelo deputado colega Evandro, que é importante ter essa responsabilidade, né? Que faz um planejamento e prevê um saneamento até 2021. Então, há um planejamento de receitas, há um planejamento do pagamento das dívidas e há um compromisso. O que isso é importante? Hoje, os atletas também, muitos clubes não estão pagando o jogador de futebol. Nós temos a preocupação que os contratos fiquem dentro da capacidade e também pagamentos em dia. Pagamento ao atleta, pagamento a funcionários, pagamento dos tributos. É interessante sobre esse aspecto. Agora, o projeto não pode ser só fiscalizatório, né, no sentido arrecadatório. Ele tem que trazer a estrutura. Por exemplo, eu coloquei o projeto... Deputado, sobre isso eu queria conversar daqui a pouquinho, que a gente conversa com mais tempo. Correto. Porque eu queria só pegar uma outra questão dessa MP, com o deputado Evandro Roman, que é a questão do mandato dos presidentes. O senhor falou em desenvolvimento de um trabalho. A MP limita o mandato dos presidentes a, no máximo, uma reeleição, ou seja, 4 anos. 4 mais 4. Tanto do ponto de vista fiscal, né, de cumprimento desse compromisso, quanto de desenvolvimento de um trabalho dentro do clube. O senhor não acha que isso é limitador ou não? Não, eu acho. Porque a gente tem cartolas que ficam a vida inteira mandando no clube aqui no Brasil, né? Desde que a gente se conhece por gente, eles... Eu acredito na seguinte situação. É importante oxigenar esses meios, não só nos clubes, como também nas federações. As federações têm que ser no máximo 2 mandatos.
Em hipótese alguma tem que ter, porque senão as pessoas se perpetuam e cada vez mais vão criando e ficando naquela zona de conforto. Então, tem dirigente com quase 50 anos. tem dirigentes com, dirigindo uma justamente, federações, federação. confederações, e não largam realmente a ação, a estrutura, e sempre se queixando de dívidas. Então eu vejo assim, os clubes poderão já fazer um planejamento de quem assume os próximos 8 anos, sendo o vice um possível sucessor, e assim oxigenando e fazendo o trabalho. Como é feito em várias entidades de classe que são feitos dessa forma. É um ciclo de 4 com mais 4, havendo a possibilidade, mas o vice ele já vem sucedendo, e isso vai passando. Então eu vejo que isso dentro dos clubes vai dar um belo de um trabalho, assim, de uma ação, de resultado, e que vai repercutir principalmente o quê? Numa responsabilidade maior dos dirigentes. Porque o problema, ele está em vários pontos, mas está principalmente na ação dos dirigentes. Conforme você falou anteriormente, se eu tenho um orçamento, eu vou trabalhar com esse orçamento. Eu não vou, na linguagem do futebol, deputado Afonso, jogar para a torcida. Se eu tenho condições de gastar 5 milhões em um ano, eu não vou gastar 10 e depois eu vou ver o que dá e lá na frente eu negocio. Este empurrar com a barriga que tem que acabar no futebol brasileiro. Este empurrar com a barriga que faz com que realmente os jogadores não recebam e que tenham as dificuldades pela frente. Então, isso daqui, esse parcelamento, que na verdade é 240 meses, mas você tem que pagar 36 parcelas antecipadas e ele se limita a 204 meses. Né? Então, quer dizer, mesmo dentro dessa negociação das dívidas, então, que poderá de ser 120 ou 240. Então, esse entendimento agora dos clubes, tá? E desta pessoa que os sócios irão colocar lá dentro, que vai fazer a grande diferença. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre o futuro do futebol brasileiro e o que a gente pode fazer por ele. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta e hoje eu converso sobre a renegociação de dívidas dos clubes e modernização do futebol com os deputados Evandro Roman, do PSD do Paraná, e Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Afonso Ram, o senhor começou a falar de uma questão, o projeto que tramitava aqui na Câmara, o projeto de lei Proforte, ele previa uma das contrapartidas dos clubes, a formação de novos atletas, e eu sei que o senhor tem uma proposta nesse sentido. É verdade. Um dos temas, né, que eu tenho liderado, estou chegando ao meu 3º mandato aqui como deputado, já presidimos a Comissão do Esporte, vemos sendo atuantes, né, em relação a esse tema. Fui jogador de futebol, atuei na categoria de base, morei lá embaixo da arquibancada do Brasil de Pelotas durante 5 meses, no início da minha atividade. Fui profissionalizado jogador de futebol, fui treinado pelo Filipão, né, nosso técnico da seleção, ex-técnico da seleção, e na verdade então eu tenho esse DNA da formação, que eu achei e acho fundamental que a gente faça investimentos nessa área. Inclusive eu fui proponente de uma proposta de criar um fundo de iniciação esportiva, que é um fundo de iniciação para a base, para colocar recurso novo na formação lá nas categorias de base. E no projeto agora, o projeto está muito solto, ele não é incisivo, ele fala em formação, investir em formação e investir no futebol feminino, mas não quantifica. E na minha ideia, eu acho que nós podemos melhorar, aperfeiçoar o projeto, quantificando um percentual de investimento por parte do clube, mas também colocando dinheiro novo para os clubes. E a minha proposta, quando criamos a proposta do Inicie, o Fundo de Iniciação, e o deputado Otávio Leite como relator, trouxe mais colaborações, inclusive, né, no projeto inicial ele era bem amplo, justamente para que a gente possa, das loterias, das novas loterias, viabilizar 10%, né, de toda a arrecadação para destinar exatamente para a formação, para as categorias de base. Eu estou colocando uma emenda, nós temos prazo agora, né, que está finalizando, e nós vamos apresentar para que a gente, de uma forma incisiva, coloque realmente recursos para a formação. Porque aí se faz inclusão social com os jovens, aqueles que têm desempenho, que têm, né, uma capacidade, vão ser atletas, quem sabe, né, craques de futebol, que é isso que é importante, e nós precisamos fortalecer lá nos clubes a formação de novos atletas. E isto pode ser trabalhado também com escolas, pode ser trabalhado com
com uma forma, né, associando o esporte e a educação, bem no começo, e fortalecer as categorias de base, colocar um recurso. Então, nesse sentido, eu vi que o projeto ele não está especificando e estou tendo iniciativas em relação a isso, que é compensar, inclusive, o que nós já tínhamos no Proforte. Deputado Afonso Roman, Evandro Roman, perdão, misturei o nome dos dois. A gente forma atletas, quer dizer, o Brasil é uma população imensa que joga futebol, mas a gente também está exportando atletas com 12 anos de idade, né? Outro dia, o ex-presidente do Corinthians, o deputado André Sanches, falou aqui da quantidade, acho que são mais de 2.000 meninos que viajam para o exterior nessa fase de formação. E do ponto de vista da renda dos clubes, há 30, 40 anos, os clubes vendiam um jogador e esse dinheiro pagava a folha por um ano e coisas assim. Hoje em dia a gente vê as grandes negociações, o dinheiro fica espalhado, o passe já é de empresários, quer dizer, se criou uma... Como é que o senhor vê essa questão para os clubes? Os clubes se enfraqueceram muito com essa nova estrutura de negociação de jogadores, né? É que, na verdade, os clubes estavam muito fortes nisso aqui, muito, e até tratavam isso como uma espécie de um trabalho escravo dos jogadores. Aí se deu a dose, né, deu a dosagem, mas ela passou um pouco da medida, né, e quase se torna veneno para os clubes. Então, o que acontece agora? Tem que trazer para uma conversa, uma negociação, onde parte disso realmente fica, como se diz na linguagem da bola do futebol, amarrado ao clube. Então, tem que amarrar muito bem. O que ocorre com esses jogadores que muitas vezes eles vão embora, o clube não amarrou muito bem, a legislação não deu realmente o direito dele ficar preso antes dos 16 anos a um vínculo ao clube. Então, tudo isso daqui gera essa dificuldade. Eu falo que daqui a pouco nós já não vamos estar mandando cada vez mais cedo, estamos mandando com 10, com 11, com 12. Eu falo que vai chegar um momento que nós vamos estar mandando aí já o embrião do jogador brasileiro para lá. Por quê? Porque está cada vez mais cedo. Então é um mercado muito forte, mas a legislação permite. Então temos que discutir. Agora, qual é a melhor saída? Antes era demais, agora os clubes acabam reclamando. Então nós temos que achar uma saída realmente que atenda aí às ações. Uma delas, dentro dos clubes e até das limitações que tem, que você pode investir 70%, tá, do seu recurso, de todo o recurso dos clubes, no futebol profissional. E os outros 30% você vai poder trabalhar nas categorias de base. Então a medida provisória vem com isso, ela traz esse assunto. Vamos ter que discutir agora dentro do Congresso aqui, mas isso ele vai ter que ser um limitador. Se não tiver isso daqui, pode ter certeza que nós vamos ter aí problemas para frente e cada vez mais cedo nossos atletas irão sair. O governo federal tem falado em criar uma agência do futebol. Eu não tenho certeza, mas parece um pouco aquela proposta que a Alemanha fez depois do vexame da Copa da Alemanha, assim como nós tivemos uma coisa parecida. O governo resolveu interferir e estruturar, né, ter uma ação estatal para estruturar o futebol, para organizar, inclusive, categorias de base. Eu gostaria de saber o que os senhores veem desse ponto de vista, já que os clubes e as entidades são entidades privadas. Como é que o governo pode atuar nessa área, deputado Afonso? Em primeiro lugar, eu queria complementar que a reformulação da Lei Pelé reconhece o clube formador. E aí ele é remunerado, né, pela formação do atleta. Tem também uma mudança aí agora que a FIFA colocou e que nós vamos ter que adequar na legislação do futebol, que é em relação à participação de empresários na venda dos atletas, que limita um percentual bem baixo, parece que é 10%, certo? Então tem umas mudanças no âmbito da FIFA e tem mudanças que nós temos que fazer. E tem a própria reformulação da Lei Pelé, que nós trabalhamos nela aqui no Congresso, né? E ela já passa a ser executada. Quer dizer, quem formou o atleta, na negociação, na venda, tem um reconhecimento chegando até 5%, né, da transação comercial, que já ocorre. Isso é um ponto que ajuda, né? E tem a questão da idade, que está se trabalhando aí para diminuir essa idade, né, para a gente poder, o clube, né, que faz o investimento, ficar com esse atleta. Então, são aspectos importantes. E a sua pergunta era relacionada à agência, uma agência de futebol, uma agência reguladora do futebol. Eu acredito que o governo propôs essa agência mais no sentido de acompanhar a questão do fluxo de pagamento dessas dívidas e do apoio à organização de gestão, né, desse cronograma organizacional que os clubes vão ter que fazer. Porque eu acho que também, assim,
Eu acho que intervenção de governo exagerado pode errar na dose também. Eu acho que assim, ó, são entidades privadas, tem que ter sua liberdade. Outra, quem vai fazer a escolha, né, para fazer e assumir essa dívida e assumir esses compromissos, os dirigentes vão se submeter a essas regras, certo? E elas têm que ser passíveis e possíveis de serem cumpridas. Isso é muito importante. Agora, o exagero da ação de governo, eu acho que tem que ser limitada a apoios, né? E principalmente eu acredito que vai ter que ter esse acompanhamento, principalmente em função da situação de dívida, endividamento, apoiar no projeto organizacional do ponto de vista de receitas. Acho que é válido sobre esse aspecto. Além disso, acho que o governo não deve se meter. Acho que o governo tem que governar, tem que fazer a gestão das suas ações de prioridade, saúde, educação, né, social. Eu acredito que no futebol precisa desse empurrão, que é criar condições para sanear e criar uma condição de deixar esse passivo de endividamento, contribuir na organização, mas quem deve se organizar, na minha opinião, são os clubes, as entidades, né, desportivas, as federações, a própria CBF. Eu acho que essa é uma discussão que ela vai para esse outro patamar. Resolvemos um dos pilares, que é dívida, endividamento, planejamento, responsabilidade de dirigentes, que é salutar, que é boa, mas não pode o governo ser um órgão impositivo. Então, eu tenho minhas reservas em relação e imagino que deva ser uma atuação positiva para o futebol e não intervencionista, né? No sentido, né, que faça esse acompanhamento de dívidas e algum ponto de apoio, por exemplo, buscar mais recurso para a base, buscar recurso para o futebol feminino. Acho isso muito salutar, mas ter especificidade, um órgão dentro do Ministério do Esporte, ele é positivo sobre esse aspecto. Agora, acho que a gestão, a partir daí, deve ser feita sob a responsabilidade, né, de quem faz futebol e de quem faz o esporte brasileiro. Né? Deputado Afonso Romão, o que o senhor acha dessa proposta? Olha, eu vejo assim, até inicialmente, quando um clube fica com 5%, né, realmente o que prevê a lei, como um clube formador, ele, para mim, me soa uma espécie de um clube barriga de aluguel, né, onde muitas vezes o empresário deixa o clube e 95% acompanha, né, dentro da negociação esse empresário, né, dos direitos federativos, o próprio atleta, e 5% apenas fica para o clube. É muito pouco. É um clube que forma, trabalha, coloca na vitrine, faz o jogador aparecer e quando vê um mercado europeu, leva e somente 5% fica para o clube. Dentro do que você passou em relação à questão da Alemanha. Eu falo que o 7-1 no Brasil foi uma tragédia anunciada. Se esperava com o tempo que uma hora isso iria ocorrer. Então nós não podemos culpar treinador, não podemos culpar jogadores. O mecanismo do futebol que foi chegando a esse ponto que levou a essa ação. Na Alemanha também aconteceu isso. E nós estivemos lá no ano 2012, acompanhando quando eu era secretário de Esporte e Turismo do Paraná, vendo qual foi a reformulação que a Alemanha fez. A Alemanha implantou 1.100 pequenos campos de futebol em toda a Alemanha de grama sintética, em medidas de 13x20, fazendo com que as crianças fossem às praças jogar 3 contra 3, 2 contra 2, quer dizer, numa situação de um campo menor, pequeno, que possibilitasse. E a partir dali criou um sistema de acompanhamento das categorias de base, o que não vinha ocorrendo no Brasil. Os atletas que participavam de uma categoria sub-17 ou sub-20, a grande maioria nem sequer chegavam lá à categoria adulta, né? E já na Alemanha não, se nós pegarmos essa última seleção que venceu agora aqui, tem 7, 8 jogadores que vêm jogando juntos desde os 16 anos. Então, a minha ação em relação à questão no Brasil, eu acho que o Estado tem que ter o seu limitador, mas o futebol no Brasil, ele é mais que um esporte. Ele é um fenômeno social. E como um fenômeno social, o governo ele tem que estar presente, dosando, como mesmo disse o deputado Afonso Ram, dosando, mas ele não pode dizer o seguinte, que quando o rojão estoura na mão do governo, com as torcidas organizadas, com os problemas dos estádios, com as ações que acabam tendo. Então, ele tem que ter uma ação fiscalizadora, sim, dentro disso, mas não errar na dose. Muito obrigada, deputado Evandro Romão. Muito obrigada, deputado Afonso Ram.
O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou ligue 0800 69 69. Ligação gratuita. Até a próxima.